Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ausência de um dos genitores, ausência de pai ou ausência de mãe. Como é que fica isso para as crianças? Olá, esse é um vídeo delicado e eu tenho recebido algumas perguntas pelo Facebook ou mesmo por e-mail de como trabalhar isso na vida dos pequenos. Como é que a gente explica isso para as crianças? Acho que o primeiro ponto é que esse pai ou essa mãe que convivem com as crianças, para que eles possam entrar em contato com esse outro genitor, com essa outra mãe ou esse pai, e entrar em contato para contar que essa criança tem perguntado, que essa criança tem procurado, essa criança tem querido saber por que essa mãe e por que esse pai não está presente, não vem vê-lo, por que essa mãe não liga, por que esse pai não procura, e que essa criança sente essa falta, essa criança busca essa presença. E isso acontece principalmente quando a criança começa a crescer na escola e começa a perceber como é que é o funcionamento e como é que é a presença de pai e mãe na vida dos seus amigos. Obviamente, existem algumas razões para isso acontecer. Talvez esse pai ou essa mãe morem longe, talvez isso tenha acontecido por alguma briga, talvez isso tenha acontecido por uma falta realmente de interesse, talvez isso tenha acontecido por alguma irresponsabilidade. Existem muitas razões, mas talvez esse peso de dizer isso, de conviver com essa ausência, realmente fique para esse genitor que convive com a criança, porque é essa pessoa que tem que explicar ou que tem que ver a tristeza ou conviver com essa dor, com essa ausência que a criança começa a dizer ou começa a contar que vem sentindo no coração. O primeiro ponto importante é a gente lembrar que pai e mãe são cruciais, são importantes na vida de toda criança. Pai e mãe são fundamentais para a formação da criança. Cada um possui a sua preciosidade na formação global, completa, emocional e estrutural dessa criança. As mães com todo o seu lado acolhedor e os pais com todo o seu lado formador, com todo o seu lado estrutural, no sentido das regras, da autonomia, do crescimento. E as mães com todo o seu lado acolhedor, seu lado emocional e seu lado amoroso, trazem toda a parte de cuidado afetivo, de cuidado do dia a dia e desse cuidado mais cotidiano das crianças. Obviamente, a gente tem o feminino e o masculino também dentro dos homens e das mulheres de maneira invertida, com uma dosezinha de emoção feminina nos homens e uma dosezinha de emoção masculina nas mulheres. E isso tudo faz com que a gente possa exercer muitas funções do mundo masculino, sendo mulheres, e muitas funções do mundo feminino, sendo homens. Mas a função paterna e a função materna são cruciais na vida de qualquer criança. Então, por mais que a gente tenha outras pessoas que possam exercer essas funções, mãe e pai são muito importantes. Agora, pode acontecer dessa criança não ter o seu pai por perto ou não ter a sua mãe por perto. E eu gosto demais da explicação e da justificativa para essa criança de uma maneira que ela seja completamente não responsável, liberada da responsabilidade de não ter esse pai ou essa mãe por perto. A coisa mais difícil para uma criança é ela se sentir responsável ou culpada por não ter o pai perto ou por não ter a mãe perto, como se ela tivesse feito algo para não ser merecedora desse convívio. Esse é um ponto muito importante para que esse genitor ou genitora que convive com essa criança possa ter total clareza. E acho que uma das formas que eu adoto e penso ser correta nessa hora é dizer que, como todos nós estamos aprendendo, esse pai ou essa mãe que não se apropriou desse papel, não se apropriou dessa importância, ainda precisa aprender o que é ser mãe e o que é ser pai. Talvez ele ainda não tenha conseguido aprender o que é ser pai, aprender o que é ser mãe, e por isso ele não consegue exercer isso da maneira como deveria. E que a gente, que está aqui, criança, e esse adulto, que pode ser a mãe ou o pai, a gente vai torcer muito
para que ele consiga fazer isso a tempo, para que ele consiga fazer isso da melhor maneira possível. Mas que essa criança, de modo algum, colaborou para que esse aprendizado não aconteça e que esse adulto é totalmente responsável para aprender isso. Assim, a gente consegue liberar essa criança desse lugar, dessa fantasia de que ela possa ter qualquer relação com essa não presença desse pai ou dessa mãe. E a gente pode manter esse pai ou essa mãe num lugar ainda aberto, num lugar ainda de leveza, para que quem sabe um dia ele possa ainda vir assumir o seu lugar. Porque essa é a intenção de todos nós, para que um dia essa criança possa sim ter um pai e uma mãe perto dela, possa ter os dois perto dela. Esse é um vídeo delicado, porque obviamente nenhuma criança quer isso e nenhuma mãe quer seu pai, o pai da sua filha longe, nenhum pai quer a mãe da sua filha longe, dos seus filhos. Mas isso pode acontecer por uma dificuldade, por talvez alguém ter tido uma relação enquanto criança muito difícil com seus pais, pela história de cada um, existem muitas razões. E não é simplesmente uma falta de caráter ou não é simplesmente uma falta de compromisso. Podem existir razões emocionais, psicológicas, que cada um que sabe de si pode ter essa dificuldade. E a gente pode fazer os chamados, e é importante que a gente faça os chamados. E é importante que a gente mostre para essa pessoa que existem caminhos de ajuda para que ela descubra quais são as razões que talvez seja tão difícil assumir esse lugar. Mas é importante que a gente não desista de deixar aberta essa comunicação e aberto esse canal. Mas principalmente nunca colocando a criança como responsável, e sim deixando ela liberada disso e colocando esse pai ou essa mãe como aprendizes de um lugar, aprendizes de um estado que ele ainda pode estar distante de conseguir aprender, mas que a gente espera que um dia ele ainda consiga fazer isso. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenha ajudado, que tenha acalmado o coração de quem está nessa situação, e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!